Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não veem. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Interessante. Muito interessante. Vamos tentar aqui fazer uma realização do que realmente é a fé, né? A fé é a mesma coisa de esperança. Porque quem tem fé, espera. Quem não tem fé, não espera nada. Então, por isso, a fé é o firmamento dos que esperam. É o firme fundamento. É o pilar daqueles que crê. O que é crer? É fé. É o pilar. Fé. Esperança. Vamos voltar por trás. Vamos jogar lá para trás. Abraão, pai da fé. Melhor do que exemplo não existe. Tá certo? Então vamos lá. Abraão tinha 75 anos de idade. Lembra disso? Quando ele foi chamado. O que Abraão tinha no coração dele? Esperança. Abraão ainda com 75 anos. Dá uma olhada assim para mim, ó. Eu tenho 62, ainda eu sou novo ainda, não cheguei ainda na idade de Abraão não, mas você vê, Abraão tinha 75. A sua esposa, sabe quantos anos que ela tinha naquela época? Ela era mais velha do que eu, 3 anos. Ela tinha 65. E Abraão tinha esperança. Mas qual que era a esperança de Abraão? Vocês lembram qual que era a esperança de Abraão? Não? Eu vou falar para você. Parabéns para você quem sabe, né? Você está bem informado, hein? Parabéns. Mas para você que não sabe, eu vou dizer para você, olha, a esperança de Abraão era ter um filho. Essa era a maior esperança que ele tinha. Abraão era um homem rico. Abraão tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha uma esposa bonita, né? Porque a Bíblia diz que a esposa de Abraão era bonita. Você vai falar assim, mas o Abraão chamava Abraão. Eu sei que chama Abraão. Mas eu quero chamar ele de Abraão e pronto, acabou. Porque a Bíblia diz que Deus mudou o nome dele, né? Então,
Abraão tinha aquela esperança. Ele vivia a esperança de Abraão era tão forte que ela estava transformada. Era exatamente o que a palavra está dizendo aqui, fundada. Era o fundamento de Abraão. A sua fé, a sua esperança estava ali, forte como um pilar, inquebrável. Essa esperança, ele estava disposto a dar o último suspiro com essa esperança. Já pensou? Tem gente que não tem esperança nenhuma. Tem pessoas que é seco. Quem não tem esperança é seco. Como aqueles ossos no vale dos ossos secos. Sem esperança. Então, Abraão, com 65 anos, 75 anos, ali, acreditando. Ele já tinha tentado de tudo. E os deuses que ele acreditava, os deuses da época, pagãos, né? Ele era também um cara que fabricava deuses, né? É. Mas aqueles deuses não faziam nada para ele realizar a sua esperança, transformar a sua esperança em algo como a criança que ele queria, o filho que ele queria. Aí então Abraão, um dia ouviu uma voz. Ouviu uma voz que chamava ele e fazia uma promessa para ele. Não, deixa a sua parentela, sua cidade, seu país e vem para a terra que eu te mostrar. E farei de ti uma grande nação. Lógico, todos nós, e temos um filho, 2 filhos, 3 filhos, nós podemos enxergar com os nossos olhos da fé a grande nação, porque eles vão se multiplicar. A palavra de Deus diz assim, ó, crescei e multiplicai. Né? Multiplicai, crescei. E esse Deus faz essa promessa de alegria de Abraão. Ele não pensou 2 vezes. A hora que ele ouviu essa voz aqui dentro dele, ele não pensou 2 vezes. Aquela esperança dele, aquela fé fundamentada dentro dele, não teve uma sequer dúvida. Pronto, achei aquele que vai cumprir a minha esperança. Aquele que vai realizar o meu sonho. Aquele que vai realizar essa espera tão longa da minha vida. E aí, você sabe o que aconteceu, né? Abraão juntou tudo que era dele e se foi.
Que esperança. Que fé fundamentada essa. Desculpa, mas essa é uma realidade. Essa é a realidade. Então, quando Jesus diz aqueles que crêem, é aqueles que têm fé. É aqueles que continuam esperando. Assim como muitos esperaram o Messias, né? Desde a primeira promessa, né? Que é capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, até a chegada de Jesus. Aqueles que continuaram esperando, né? E muitos morreram sem esperando. Outros morreram sem esperança nenhuma. Não acreditavam, né, nessa esperança. Eles não acreditavam nessa esperança. Eles simplesmente deixaram a esperança tomar conta. Mas nós somos a continuação dessa fé, dessa esperança. Nós cremos. Por isso nós não somos como aqueles ossos secos, né? Vales que não temos esperança, porque a nossa esperança é tudo. Nós acreditamos e continuamos esperando. A fé, né? Ela é inabalável, como o próprio Salmo diz. O próprio Salmo ele diz para nós: aqueles que confiam no Senhor é como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Porque a esperança nos leva para esse sempre. A espera pode ser como piscar de olho, mas também pode demorar tanto quanto a esperança de Abraão. Porque mesmo depois que Abraão foi chamado e que Abraão saiu de sua terra, deixou tudo, a gente sabe que ele ainda, para cumprir a sua promessa, ele teve que esperar mais 25 anos. Então, se você pega aí 75 antes do chamado, mais 25 após o chamado. Levou 100 anos. 100 anos. Mesmo com a sua própria ignorância, né, de ter atendido a sua esposa, sua linda esposa, sua maravilhosa esposa, que não tinha tanta esperança como ele, não tinha tanta fé assim como ele, né? Compadecida da sua esperança, né? Quis arrumar uma solução, né? E acabou tendo Ismael.
um filho que, que veio de uma concubina, né? Mas ainda assim, Abraão continuou esperando, porque a esperança dele não era ter um filho que não fosse da sua própria esposa, porque ele não amava a concubina, ele amava Sara. Então, mesmo ele tendo Ismael, ele não foi a felicidade dele, não foi a alegria dele, não foi a realização do seu sonho. Ele, ele reclama para Deus. E como Deus nunca deixa de cumprir a sua promessa, cumpriu a sua promessa. A promessa feita para ele. Assim nós, né, aqueles que crêem. Eu creio em Deus, então eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Porque se eu não creio em Deus, eu não tenho esperança. Então eu sou como os ossos secos no vale. É como diz aqueles que não têm esperança. Como? Bebam, divirtam-se, porque o seu fim vai ser a morte. Então, essas pessoas, elas vivem sem esperança de futuro. Elas não veem o futuro. Elas não enxergam o futuro. São meros ignorantes, secos. Não tem esperança nenhuma. Mas o cristão, o verdadeiro homem de Deus, ele tem esperança. E ele não se importa com o tempo que espera. Desculpe. Ele não se importa com o tempo. Porque o tempo do homem é uma coisa. O tempo de Deus é outro. Pode ser que Deus, num piscar de olho, resolva o seu problema. Pode ser. Mas pode ser que ele faça com você o que fez com Abraão, ou o que fez com toda a geração que esperou pela vinda de Jesus. E que ficaram no meio do caminho. Morreram com a esperança, não viram Jesus, como aquele homem que, se eu não me engano, é Simeão, não sei qual que é o nome dele, eu não lembro mais, que estava no templo quando Jesus é levado para ser apresentado. E ele pega aquela criança no colo e ele diz assim: obrigado, Senhor. Agora eu posso descer a cova, porque eu vi. Ele estava ali, segurando Jesus, que era o Messias, tão esperado. Então ele estava tão feliz, porque ele sabia, o Espírito Santo disse para ele: olha, a tua esperança está aqui. Mas só os braços agora.
Quantas milhares de pessoas passaram o seu tempo esperando e não morreram com esperança e não puderam ter o mesmo privilégio desse homem. A fé é o firme fundamento daqueles que se esperam. Porque aqueles que não têm esperança, infelizmente, vão morrer secos, como aqueles ossos secos do vale. E só Deus pode fazer um milagre para eles. Então, se você não seja um descrente, porque o incrédulo não tem esperança. Ele não tem motivação. A esperança dele é comer, beber, se divertir, porque não há mais nada para ele, a não ser, né, isso que ele faz. Trabalhar, né, casar, por nada. Então você tem que olhar para isso, para a verdadeira fé. A fé é o fundamento daqueles que, né, das coisas que você espera. O que você está esperando? Não desista da sua esperança. Continue esperando. Porque aquele que cumpre a promessa irá cumprir a promessa da sua esperança, como cumpriu para Abraão. E Abraão não viu toda a sua promessa ser cumprida, porque ela ainda continua sendo cumprida. Ainda não terminou a geração de Abraão. Se Abraão pudesse ver só metade do cumprimento da sua promessa, pudesse ter visto com seus olhos de carne aqui a sua nação saindo do Egito, passando pelo mar, chegando na terra prometida. Mas Abraão não viu nada disso. Mas ele viu com os olhos da fé. Os olhos da fé. Então, esse é o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida é o crer. Você pode estar onde você estiver, onde você quiser. Você não pode perder a esperança, porque ela é o firme fundamento. É a prova das coisas que não se veem. Né? Abraão não viu a sua nação, a nação que Deus prometeu para ele, com os olhos da carne, mas com os olhos da fé, ele já tinha visto tudo se cumprir.
Ele não precisava de 10 filhos. Um só era suficiente para realizar o seu sonho, a sua esperança. Eu imagino quando Abraão pegou aquele Isaac no colo pela primeira vez, ou quando a sua esposa disse: olha, eu estou grávida. A alegria de Abraão era imensa e ele não tinha mais nem palavras para agradecer a Deus. Dá uma emoção na gente, uma vontade de chorar de alegria. É por isso que eu prego a palavra. Porque é tão bom pregar a palavra e poder dizer a verdade para você. É tão bom. Porque esse é o amor de Deus. E eu estou fazendo aqui o amor ao próximo, porque talvez você é crente, é cristão, evangélico, sei lá. Talvez você até pode ser um espírita, qualquer outra. Tá aí seco, sem esperança. E aí quando você ouve a verdade diante de seus olhos, muda tudo. Transforma a nossa vida. Dá um ânimo, dá uma alegria e a gente ganha força, ganha coragem para continuar lutando, para continuar vencendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Eita! Não perca a esperança, tá? Jesus está voltando. Já disseram isso para você? Nossa, quanto tempo, hein? Quanto tempo estão dizendo isso? O próprio Jesus disse que vai voltar. Continua esperando. Pode ter certeza que ele vai voltar. A trombeta vai soar. Pode ter certeza. Fica aí na fé. Não deixa de esperar não, viu? Não deixa de esperar. Jesus vai voltar. Como vai voltar? Glória a Deus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.